Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer muito, e às vezes eu me esqueço de fazer assim, mas eu vou ler a palavra do Senhor, e aí no caso eu vou pedir para vocês ficarem com a Bíblia fechada. Aí depois eu digo aonde eu li, e aí vocês podem depois conferir lá o texto. Mas por que, pastor, o senhor faz assim? Eu particularmente eu gosto de fazer assim, porque cada Bíblia tem uma versão diferente. E aí, como nós não usamos a mesma versão, a leitura de um sai de um jeito, o outro sai de outro, e às vezes um está lá na frente, o outro está lá atrás, e um está no meio. E aí, dessa forma, é um ouvido só, é um texto só. Eu gosto de fazer assim. Às vezes eu me esqueço e leio junto com todos, mas eu não gosto de ler junto com todos não, tá, irmão? Eu gosto de ler sozinho, eu gosto de ver todos ouvindo, e aí eu digo depois aonde foi que foi lido, para que todos possam conferir o texto. Lembrando que cada Bíblia tem uma versão diferente, não é verdade? Alguns com a linguagem mais rebuscada, outros com a linguagem de hoje, então tem essas diferenciações. Então eu vou começar a ler. Muitos já vão falar, já sei, mas não abre não. Eu sei que tem muita gente bom de Bíblia aqui, mas não é porque já sei onde é, vou abrir. Não, faça assim, abra depois. Amém? Eu queria atenção, queria os ouvidos de cada um. O texto sagrado conta essa história. Uma história longa, mas eu quero narrá-la toda. Amém? Diz assim o texto: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas tu para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, e eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que ele falava de um repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, dizendo: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia
Jerusalém quase que 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus Cristo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora, tudo quanto pedistes ao Pai, eu sei que Ele te concederá. Disse-lhe, pois, Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Marta lhe disse: Eu sei, Senhor, que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe, pois, Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Disse-lhe ela: Sim, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, venha e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus lhe disse: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus: Desatai-o e deixe-o livre. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, acreditaram nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. O irmão orou por mim, e agora eu oro por todas as pessoas, não só as que estão aqui, porque visto que o vídeo eu tenho sempre colocado no canal de YouTube, e ali continuo alcançando outras vidas. Então vou orar por todas as vidas aonde essa mensagem chegar. Senhor, nosso Deus e Pai,
Nessa hora eu quero orar por ti, orar, Senhor, por todos aqueles que vão receber essa palavra. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, que a tua palavra não volte vazia, mas antes encontre boa terra aonde ela chegar, e que na vida de cada um ela possa produzir frutos a 100 por 1, Senhor. Senhor, dá a tua bênção, salva, cura, liberta, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estar sentados. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: meu amigo está doente. Obrigado também por ter pego a tua. Meu amigo está doente. Nós temos vivido dias, irmãos, aonde muitas coisas têm acontecido. Nós estamos aí diante de um fato, a qual toda a igreja tem orado, mas a gente vê que está chegando o dia, está chegando a hora do Senhor Jesus Cristo voltar. Quem está firme, fique mais firme ainda. Quem é santo, santifique-se ainda mais, porque perto está o Senhor. Certamente que hoje muito mais próximo está a volta do Senhor de nós do que no dia de ontem. E precisamos estar atentos, porque céus e terra podem passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Elas se cumprem, elas têm se cumprido e elas se cumprirão. Nós vemos na história dessa família, e nós aqui podemos tirar algumas lições. Nós vemos ali que eram 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. E aí eu quero aqui usufruir. O relógio está aqui, eu já ia pedir o relógio para eu não atropelar o horário. E aí eu quero ver o que a gente tira de lição para nós. Porque, irmãos, sabe aquela igreja que estava ali? Lázaro, Maria, Marta e todos os demais discípulos. Aquela igreja é a mesma que nós fazemos parte. Você sabia disso? Porque a igreja é uma só, irmãos. Igreja é uma só. Os discípulos são outros, os apóstolos são outros, os Joãos, os Pedros, os Paulos, as Marias são outros, mas a igreja é a mesma, porque a igreja é uma só. Igreja é uma só. Em nossos dias podem haver várias denominações, que não tinha naquela época. Podem haver várias denominações nos dias de hoje, mas a igreja continua sendo uma. Denominação não salva, denominação não adianta ninguém que vai entrar no céu com placa de igreja, porque não entra, porque denominação não salva. Quem salva é o dono da igreja, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E ali nós temos uma história narrada na Bíblia, no Evangelho de João. Qual é o capítulo, pastor? João, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 46. Se você quiser, você já pode deixar marcado aí. João, capítulo de número 11, versículo 1 ao versículo 46. Foi tudo isso que a gente leu, 46 versículos. E nessa história, irmãos, nós aprendemos algumas lições, onde logo no início nós vemos ali que quando Marta, ela manda um mensageiro, Marta e Maria mandaram um mensageiro para avisar Jesus sobre a doença de Lázaro. A Bíblia fica clara ali, não só quando fala aquele que tu amas, mas a Bíblia relata que eram amigos. Amigos de Jesus, não é isso que diz o texto? Aquela família era uma família de amigos. Marta era amiga de Jesus, Maria era amiga de Jesus e Lázaro era amigo de Jesus. E quando a gente lê a palavra do Senhor em João capítulo 15, no verso 15, Jesus Cristo diz assim: eu não vos chamo mais de servo, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos. Aleluia, Jesus. Porque tudo quanto
quanto eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho compartilhado com vocês. Glória a Jesus. E aí a gente aprende na Bíblia o quão é importante ter amigos. Aleluia. Amigos de verdade. Amigos que você possa abrir o seu coração, amigo que você possa compartilhar não só as suas alegrias, mas também as suas aflições. Amigos. Amigos. A Bíblia fala que aquela família era uma família de amigos de Cristo. A Bíblia fala que tem um momento que Jesus está chegando, Marta e Maria, uma fazendo a faxina, a outra senta ao pé de Jesus. Então nós percebemos que era um lar que Jesus visitava de vez em quando, porque ele ali tinha amigos. Glória. Você tem amigo, meu irmão? Aleluia. Você tem amigo, minha irmã? A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Aleluia. Bom é termos amigos, bom é fazermos amigos. Bom é ter com quem você possa verdadeiramente se abrir. Alguém que esteja disposto a não puxar o seu saco, mas esteja disposto a te falar a verdade porque te ama e quer o melhor para você. Porque amigo não é aquele que fica sempre falando coisas boas ao favor, mas é aquele que também, quando vê você errar, vai falar: meu irmão, faz isso não, isso é errado. Deus não vai se agradar, isso não vai ser bom para você, isso não vai ser bom para a sua família. Porque o amigo de verdade, ele quer ver o melhor do seu amigo, da sua amiga. Bom é termos amigos. E aí, como havia esse laço forte de amizade, eles sabendo que Jesus também era o Filho de Deus e que o poder de Deus estava sobre Cristo, naquele momento de dificuldade, a enfermidade de Lázaro provavelmente era muito grave, pois essa enfermidade o levou a óbito. Aflitas do jeito que estavam, elas pedem para que alguém vá até Jesus. Corram, fale para Jesus que o amigo dele está doente. E aí, eu quero falar sobre a importância da intercessão. Porque elas pedem para alguém levar a mensagem a Jesus. E a mensagem chega até Jesus. E aí nós vemos aí o desenho da intercessão. O que é intercessão? Intercessão é quando você se coloca entre uma pessoa e Deus e vai pedir a Deus por aquela pessoa. Você vai interceder. Você vai interceder por alguém. Porque não podemos só orar por nós. Nós precisamos orar uns pelos outros, como o Senhor nos ensinou. Você tem intercedido pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pelos seus familiares, tem intercedido pela igreja de Deus na terra. Você tem usado esse meio de graça para se chegar ao Senhor e entregar a Ele as suas petições em favor do próximo, em favor do outro. A Bíblia fala que aquela notícia ela chega até Jesus. Jesus recebe aquela notícia. E aí até isso precisamos entender a importância da nossa vida perante o Senhor. Como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Porque nessa minha caminhada com Deus eu tenho aprendido, até mesmo pela palavra, quando você olha dentro do texto, que os próprios sacerdotes, quando eles iam levar a oferta ao Senhor, que eles tinham ali uma cordinha amarrada, um sininho amarrado na cintura, porque se alguma coisa fosse vista errada neles, que não agradasse o Senhor, eles eram fulminados. E aí eles tinham que ser puxados lá de dentro, porque o Senhor examina primeiro a ti, a mim, a cada um de nós. Aleluia! E se o Senhor achar graça, e se nós acharmos graça aos olhos do Senhor, Ele vai atender as nossas orações. E aí nós vemos a importância de termos uma vida de intimidade com o Senhor. Aleluia! Você é amigo do Senhor? Você é amigo, amiga de Jesus? Você é alguém que o Senhor possa lhe confiar os segredos do Pai? Porque como nós lemos, o amigo compartilha segredos. Foi isso que Jesus falou? Eu tenho compartilhado com vocês
tudo que o Pai tem falado comigo. E aí há tantos segredos que o Senhor quer compartilhar comigo, com você, com cada um de nós, com a sua igreja. Como está você, meu irmão? Como está você, meu irmão? Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem percebido as coisas que o Senhor tem te falado? Se você não tem ouvido a voz do Senhor, eu te aconselho a buscar mais. Ore mais, adore mais. Centre mais em fazer a vontade do Senhor. Viva essa intimidade que o Senhor quer ter contigo. Porque isso glória a Deus. Porque intimidade, isso é uma coisa que o Senhor quer ter com cada um de nós. E aí eu, analisando o texto, vendo a importância de tudo aquilo que o texto tem para trazer para nós aprendemos também que Jesus é aquele que não perde o controle de nada, mas ele tem o controle de todas as coisas. Ele não se desespera. Quando ele estava naquele barco, ali na popa, o texto diz que ele dormia, descansava ali na popa. E quando o mar se tornou um tanto revolto, vento soprando, e os discípulos com medo de morrerem, despertou a Jesus, e Jesus chamou eles de homens de pouca fé. E o Senhor Jesus, ele manda o mar acalmar, o vento parar de soprar. Ele tem o controle de todas as coisas. O texto sagrado diz, ainda no versículo 6, que ele recebe a notícia e ele permanece no lugar mais 2 dias. Ele não sai correndo desesperado, porque tudo estava no controle. Ele diz: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. O intrigante é que Lázaro morreu, mas Jesus disse que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Jesus é a vida. Jesus é a vida. E aonde Jesus chega, a vida floresce, a vida renasce, a vida passa a ter sentido, porque Jesus é a própria vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele fica ali mais 2 dias. A primeira pessoa que deu a notícia para ele foi quem? Foi o mensageiro enviado pelas irmãs de Lázaro. Mas agora Jesus já sabe que Lázaro morreu. Mas não foi nenhum mensageiro que disse a ele, foi o próprio Pai. Não é o que ele disse? Tudo quanto eu tenho ouvido do Pai, eu tenho que compartilhar. Jesus, ele deixa claro que tudo que ele falava não vinha dele, mas ele falava aquilo que o Pai mandava falar. E tudo que ele fazia, ele não fazia dele, mas ele fazia aquilo que o Pai mandava fazer. E nesse sentido eu digo que o Pai, quando ele soube da notícia, o Pai deve ter ministrado. Fica tranquilo, filho, tudo sob controle. Estava tudo sob controle. Aleluia! Eu quero perguntar para você, meu irmão, como é que está a sua vida? Aleluia! Minha irmã, como é que está a sua vida? Está tudo sob controle na sua vida, crente! Como você tem passado esses dias, meu irmão? Como você tem passado esses dias, minha irmã? Está chegando o dia, está chegando a hora. Jesus Cristo vem. As aflições desse mundo não são para tirar ninguém da presença de Deus, são próprias desse mundo. A palavra de Deus deixa bem claro que para onde o Senhor nos levará, não haverá mais dor, não haverá tristeza, não haverá mais pranto. O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Você crê nisso? Você crê nas palavras do Senhor? Você crê nas promessas de Jesus? Porque o mundo, com suas tribulações, tende a
fazer pressão. E aquele que não suportar a pressão pode perder a coroa da vida. Vigiai. Vigiai. Vigiai, porque vocês não sabem a que hora o ladrão virá. Se o pai de sua família soubesse a que hora viria o ladrão, ele não dormiria. Então não é tempo de dormir. Aleluia! Fique acordado, crente. Glória, Não durma espiritualmente, mantenha-se aceso, acordado. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, ele não dormiria, mas vigiaria, para que o ladrão não arrombasse a sua casa. Assim também nós não sabemos a que horas o Senhor virá. Eu espero o arrebatamento. Sempre disse que faço parte da geração que dirá: a morte foi tragada pela vitória. Eu creio piamente que faço parte da última geração, a geração que será arrebatada. Aleluia! Mas muitos irmãos, muitos amigos já passaram, também crendo como eu. De qualquer forma, quando nós partimos do Senhor, o Senhor já voltou para aqueles que já partiram. Vocês concordam com isso? Para aqueles que já partiram em Cristo, o Senhor já voltou para cada um. E nós que estamos aqui precisamos entender que dias melhores são aqueles prometidos pelo Senhor na eternidade. Aleluia! Esse mundo é um mundo de aflições. Lembra? O Senhor nos alertou, Ele não